Olá, boa tarde. Meu nome é Ana Carolina, eu sou farmacêutica formada na UFRJ e atualmente acadêmica do sexto período da Faculdade de Medicina de Valença. Hoje eu venho através desse vídeo falar com vocês sobre o sistema B0, fator RH e suas implicações clínicas. Bem, vamos começar. Bem, primeiramente eu peço desculpas pelos meus desenhos, porque eu não entendo muito de colocar imagem, vídeo, tive pouco tempo, mas eu espero que fiz desenhos simples, mas que vocês possam entender, tá bom? Bem, vamos começar a falar do sangue. Bem, o sangue, ele é composto por plasma e a parte sólida, sendo que a parte sólida não tem só hemácia, tem leucócito, tem plaquetas, mas já que a estrela de hoje é hemácia, então eu coloquei aqui, tem hemácia, ou conhecida como eritrócito ou glóbulo vermelho. Vou começar falando do sistema AB0. Vou começar usando como exemplo o sangue tipo A. Vocês podem perceber nesse desenho, isso aqui é a hemácia. Tá vendo que tem essas coisinhas azuis aqui ao redor dela? Esse seria o antígeno. Antígeno nada mais é que uma proteína. Então, uma pessoa que tem sangue do tipo A, ela tem essas proteínas ao redor. E, não bastando apenas isso, ela tem a produção de anticorpos, que seria, falando de uma forma simples, os nossos soldados. Ela tem anti-B. Ué, mas por que ela tem anti-B? Ela precisa justamente desse anticorpo para se proteger contra uma coisa que ela não tem, que é justamente o antígeno B. Ah, mas por que ela não produz anti-A? Porque ela já tem, ela não vai produzir uma coisa contra ela mesma. Por isso que a pessoa que tem sangue tipo A, ela tem anticorpos anti-B. Agora, se a gente pegar uma pessoa de sangue tipo B, gente, mesma linha de pensamento, mas muda algumas coisas. Em vez da proteína ao redor ser antígeno A, é antígeno B. O que o grupo B vai fazer? Vai produzir os soldados. Contra quem? Justamente contra algo que ele não tem, que é justamente o anti-A. Agora, tem um sangue que é especial, dois, na verdade, o AB e o O. O que acontece no A e no B? Ele tem os dois ao mesmo tempo. Então, no final das contas, a pessoa que tem o sangue AB, ela não produz nenhum anticorpo, nem o anti-A e nem o anti-B, porque se ela produzir, ela vai atacar ela mesma, o que não faz sentido. Agora, a pessoa que tem o sangue tipo O, ela não tem nada, tá vendo? Olha a diferença, ela não tem nada ao redor, enquanto aqui, por exemplo, no B, ela tem uma proteína. Então, o fato dela não ter nada, aí sim ela precisa se proteger ainda mais, não é? Então, ela produz os soldados, o anti-A e o anti-B. Agora, para falar um pouquinho, por que a pessoa é AB, B, A, de onde surgiu isso? A gente entra um pouquinho na parte genética. Prometo que serei breve, porque genética é um assunto longo, que tem que estudar mais. Então, vou ser bem breve possível. Como vocês podem ver aqui nessa imagem, foca aqui. Temos 3 alelos. Tem o alelo A, ou seja, Iazão, o B, que é aqui, e o Izinho. Esses dois aqui, o A e o B, eles são o que chamamos de dominante. Então, quando ele se manifesta, no final, essa vai ser a característica final. Enquanto o I, ele é até pequenininho aqui, tá vendo? Ele é o recessivo, ele é o menos, no caso. Então, o que acontece? Então, vamos lá, a pessoa de novo do tipo A. A pessoa que tem o tipo A, se ela receber um alelo, vamos supor, da mãe, e um alelo I, por exemplo, do pai. Lembra que eu falei do I, que ele é recessivo? Quem ganha? O I ou o A? É o A. Então, a pessoa, ela vai manifestar o tipo A. Como pode acontecer também dela receber o alelo da mãe, o A, o alelo do pai, que por um acaso é A também, e ela ser Iazão
e azão. Mesmo raciocínio também para o sangue B. Agora vamos de novo para os dois sangues especiais, o O e o AB. AB, se vocês repararem bem, ele tem os dois ao mesmo tempo, ó, o IA e o B. Mas lembra que eu falei que os dois, eles são dominantes? O que acontece? Eles vão se manifestar ao mesmo tempo. Por isso que a pessoa que é sangue AB, ela tem... Lembra aquelas proteínas que eu falei ao redor da hemácia? Então, ela vai manifestar o A e o B. Enquanto no sangue O, que a gente chama na verdade sangue zero, a gente tem a manifestação justamente quando junta um alelo I, por exemplo, da mãe, um alelo I do pai. Vocês estão vendo algum alelo A ou alelo B aqui? Não, não é? Então ela não vai ter nada ao redor da hemácia. Ela é Izinho, Izinho. Agora, por que é importante a gente saber sobre isso? Porque tem a ver com transfusão. Você acha que a gente pode simplesmente pegar uma pessoa de sangue, por exemplo, eu adoro falar do A já. Uma pessoa de sangue... Peraí, gente, um erro aqui. Você acha que a gente pode simplesmente pegar, por exemplo, uma pessoa de sangue... Oi, gente. Uma pessoa de sangue O. Desculpa. Uma pessoa de sangue O. Ela sofreu um acidente, ela perdeu muito sangue, precisa de transfusão. Você acha que eu posso pegar essa pessoa de sangue O e botá-la para receber um sangue do tipo B, por exemplo? Então, né? Lembra que eu falei, vou usar o exemplo de sangue O. Sangue O, olha só, ele produz 2 anticorpos, não é? Um deles é o B. Olha só o sangue... Não, isso aqui não é sangue B. Olha o sangue B. Sangue B, ele tem na sua superfície, como vocês podem ver, a proteína B. Mas o sangue O, ele produz soldados contra ele. Imagina o resultado final. Você vai ter hemólise, pode ter formação de trombo, é até emergência médica isso. Por isso que antes de uma transfusão é realizado testes de tipagem sanguínea. Por isso é importante vocês saberem o seu tipo sanguíneo. Tem até algumas identidades civis atualmente, tem até atrás o tipo sanguíneo, porque a pessoa sofre um acidente, qualquer coisa, já tem o tipo sanguíneo, para não ter principalmente esses erros, até para não perder muito tempo fazendo tipagem. Bem, eu acabei de falar o termo tipagem. Ana, mas como é que faz tipagem sanguínea? Então, o que você faz? Geralmente você pega o sangue da pessoa e você coloca até lâmina de microscópio, você pinga, né? 2 gotas, né? Então, vamos lá para tipo A. Se vocês conseguem ver legal, aqui, ó, uma gota aqui e uma gota aqui. Tá, agora como é que eu faço a testagem? Lembra que eu falei daqueles soldados e daquelas proteínas? Essa é a base do teste. Como assim? Aqui, não dá para ver direito, né? Mas eu escrevi aqui, soro anti-A. Soro, nada mais é, os anticorpos já estão prontos. Então, são soldados. Então, a pessoa que tem sangue A, ela ao redor não tem aquela proteína A? Então, se eu pingo um soro que tenha aqueles soldados A, ele vai justamente atacar aquelas proteínas. E o que acontece? As hemácias, elas ficam aglutinadas, ou seja, elas se agrupam. Na prática, é mais fácil de ver, mas como agora online, né, não tem como, vai ter que ser desenho mesmo, infelizmente. Mas desde que vocês entendam, eu já vou ficar muito feliz. Agora, se eu pingar o soldado B, ele vai encontrar alguma coisa, alguma proteína B ao redor da hemácia? Não. Ou seja, não acontece nada. Então, isso aqui quer dizer que se aglutinou quando eu coloquei o anti-A, quer dizer que a pessoa ela tem
o antígeno ou proteína A ao redor da hemácia. Por isso que a pessoa ela é considerada sangue tipo A. Mesma coisa para o B. Se eu pingar o A aqui, vai acontecer alguma coisa? Não. Por quê? Porque o B ele não tem ao seu redor proteínas A. Mas se eu pingar o anticorpo ou o soldado B, aí, opa, encontrou, não encontrou? Então vai ter aglutinação. Aí vamos lá de novo naqueles sangues que eu falei, especiais, AB e 0, ou O. O AB, lembra que eu falei que ao redor ele tem tanto a proteína A quanto a proteína B? Vou até mostrar aqui, ó. Tá vendo? Aqui, o sangue AB e ao redor ele tem as duas proteínas, A e B. Então, se eu pingar um soldado A, ele vai reagir. Então, vai aglutinar aqui nos dois. Aí eu classifico a pessoa como sangue AB. E no 0? Lembra que eu falei que no 0 não tem nada ao redor da hemácia? Tá até aqui, ó. Vocês estão vendo alguma proteína aqui ao redor? Não, não é? Então, não vai reagir, não vai aglutinar. E a gente classifica a pessoa como sangue tipo O ou 0. Então, se vocês entenderam o sistema B0, vai ser mais fácil vocês entenderem agora o que a gente chama de fator RH. Resumindo, vocês já ouviram os termos, não é? AB positivo, AB negativo. Mas que raios é isso de positivo, negativo? Isso é o sistema RH, que também é importante na tipagem sanguínea. Da onde veio esse sistema RH? RH, ele vem desse termo, na verdade é um gênero. Gente, eu não sei falar direito, mas rhesus. Que isso? Isso aqui é um gênero de um macaco, né? Porque a descoberta foi assim, eles pegaram o sangue desse macaco e introduziram no coelho. Só que eles perceberam que começou a ter uma reação, as hemácias estão aglutinando, o que está acontecendo? No final descobriram que era justamente por causa desse fator RH. Aí, já que começa com RH, ficou fator RH. Dentro do fator RH, nós temos vários antígenos, como eu falei, proteínas. Mas, dentre as várias proteínas, o D que é o importante. E entrando um pouquinho na parte de genética, eu vou tentar simplificar. Na verdade, o que ocorre é isso aqui. Então, se acontecer da pessoa ter dois alelos dominantes, Rzão, Rzão, ou um Rzão e Rzinho, seria o recessivo, a pessoa, ela tem o fator RH dela é positivo. Se ela tiver esse Rzinho, Rzinho, ela não tem, simplesmente é negativo. Outra diferença também entre o fator RH e o sistema B0 é que no sistema B0 você já tem anticorpos já. Lembra que eu falei? A pessoa que tem tipo sanguíneo A, ela tem anticorpo contra o antígeno B. A pessoa que tem sangue B, ela já tem anticorpo contra o A. O AB não tem, porque não há necessidade, e o O também, ele tem, os dois, anti-A e anti-B. O sistema RH, ele funciona um pouquinho diferente. Na verdade, o RH positivo, ele não tem nenhum anticorpo, não tem necessidade. O problema é o RH negativo. Então, você não tem o anticorpo pronto, bonitinho. Na verdade, você tem que ser sensibilizado para você começar a produzir anticorpos. Por que é importante saber isso aqui? Porque isso tem relação com a chamada eritroblastose fetal, que eu vou explicar um pouquinho mais à frente. Se você entendeu aquela tabelinha que eu fiz da tipagem sanguínea, agora você vai conseguir entender melhor ele completo, né? No caso, com o sistema, a tipagem, a B0, né? Como tá aqui, ó. Tipo A, tipo B.
Agora, a diferença é que agora a gente tem o anti-D, né? Ou o anti-RH, que o D, como eu falei, o antígeno D, ele é o principal. Então, desses que eu fiz aqui, eu fiz tudo positivo, né? Porque eu não consegui espaço. Mas se vocês entenderem isso aqui, vocês vão entender o resto. Então, vamos lá, pegar uma pessoa. Como é que eu sei que a pessoa tem sangue A positivo? Eu colho o sangue da pessoa, coloco lá uma gota de 3 gotas de sangue. Cada um deles eu vou testar. Beleza, eu vou colocar o soro anti-A, o soro anti-B, né, no outro, e o soro anti-D. Qual deles você está vendo o que eu chamo de aglutinação? Vou até passar aqui mais perto para vocês verem. Se aglutinou no A e no D, isso quer dizer que aglutinou no A, eu tenho então a minha hemácia, ela tem o antígeno A, ou seja, aquela proteína ao redor dela, porque meu anticorpo, ele se ligou a esse antígeno, opa, reagiu. Então, é A. B não teve reação, então ela não tem nenhum antígeno B ao redor dela. E o anti-RH, o anti-D, olha, teve reação. Ou seja, quer dizer que na superfície da hemácia eu tenho o fator RH, então é positivo. Mesma coisa no B. Eu pingo o... Nossa, que difícil, peraí. Eu pingo o anti-A. Reagiu? Não, por quê? Eu não tenho nenhum antígeno A ao redor da hemácia. Ah, mas reagiu no B. Sim, porque ao redor da hemácia eu tenho aquela proteína B. Meu anticorpo vai lá e ó, ele liga. Então, por isso que eu tenho essa aglutinação. E o D, né, positivo, o que indica que eu tenho o fator RH na minha hemácia também. O sangue AB, já que na sua superfície eu tenho os 2 antígenos, então meus anticorpos eles vão reagir, ó. Anti-A vai reagir, anti-B ele reage. E aqui também, no anti-D. Então, aglutina. O 0, né? Ele não tem nenhuma proteína ao redor, então eu posso pingar o soro anti-A, o soro anti-B, ele não vai reagir, porque não tem nada ali para o anticorpo se ligar, então não reage. Mas em compensação, olha aqui, ó, ele está reagindo com o soro anti-D. Então, ele é O positivo. E lembra que eu falei com vocês por que é importante a gente saber do fator RH? Aí sim a gente pode falar um pouquinho da transfusão. Por que o sangue AB positivo ele é o receptor universal e não o AB negativo? Porque imagina, gente, uma pessoa tem AB negativo. Ela tem um antígeno A, um antígeno B, ela não produz anticorpo anti-A, anti-B. Ótimo! Mas ela não tem fator RH. Então, se eu pego um sangue AB positivo e vou transfundir para uma pessoa AB negativa, essa pessoa ela vai reagir, vai ser sensibilizada, ela vai produzir os anticorpos e não vai ser bom. O resultado final não é nada bom. Por isso que o AB positivo que é o receptor universal, que ele pode receber qualquer tipo sanguíneo, pode ser negativo, pode ser positivo, não vai ter reação. É que nem o sangue O. Não é o sangue O positivo que é o doador universal. É o sangue O negativo. Por causa disso. Então, gente, não adianta nada vocês saberem apenas o sistema B0, que, quem pode transfundir com quem, se vocês simplesmente esquecerem do fator RH. Que isso é importante. E além da importância em relação à transfusão sanguínea, né, que eu acho que todos sabem muito bem disso, eu vou falar de um caso, né, que seria a eritroblastose fetal, que é o principal problema do sistema RH. Então, gente, vamos lá. Eritroblastose fetal. É mais fácil mostrar assim em desenhos do que explicar, porque explicando fica meio confuso. Então eu vou tentar mostrar por imagens, frases, enfim. Por que eu sublinhei esse eritro? Eritro lembra eritrócito. Lembra que eu falei antes que um dos nomes da hemácia é eritrócito? Vocês vão entender um pouco mais à frente o porquê de ter sublinhado isso. Blastose, porque é referente à célula jovem. Porque a célula, no caso, antes do eritrócito maduro, no caso,
O nome que ele recebe antes é eritroblasto. Então, mas como é que surge isso assim no recém-nascido? Bem, vamos falar o que é exatamente eritroblastose fetal. Eritroblastose fetal, na verdade, nada mais é que uma incompatibilidade do fator RH. Vou explicar um pouco isso melhor. Bem, o que a gente tem que saber? Primeiro, eritroblastose fetal é obrigatório a mãe ser RH negativo. Ah, por quê? Lembra que eu falei um pouquinho antes que o fator RH, você não tem os anticorpos prontos, como o sistema B0. Bem, o fator RH positivo não precisa de anticorpos, mas vamos focar no RH negativo. O RH negativo, ele não tem anticorpos. Na verdade, ele começa a produzir depois que você é sensibilizado. O que é sensibilizado? Falando a grosso modo, é quando você entra em contato com o fator positivo. Pode ser como? Pode ser por uma transfusão errada, o contato acidental numa agulha. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. A pessoa é usuária de drogas. A pessoa tem um fator RH positivo. Aí a pessoa, já que tem muito compartilhamento, né? Desses objetos perfurocortantes entre eles, a outra pessoa pega, que é por um acaso ela é RH negativo, faz uso e ela é sensibilizada, porque ela vai entrar em contato justamente com o sangue daquela pessoa que era RH positivo. Ou até mesmo um profissional da saúde que tem também contato direto com objetos perfurocortantes, ela por um acaso se cortou e justamente aquele objeto foi usado em uma pessoa que é fator RH positivo e esse profissional é RH negativo, ela vai desenvolver uma resposta. Então, voltando ao caso da mãe, tudo começa na primeira gestação. Geralmente na primeira gestação não tem muita intercorrência. O problema é quando é a segunda gestação, mas vamos ficar aqui na primeira gestação. O que acontece? A mãe, né, RH negativo, ela vai ter um filho, né, que é RH positivo. Então, assim, em algum momento da gestação, principalmente mais assim na hora do parto, ocorre essa sensibilização da mãe, ou seja, vai ter o contato do sangue, né, desse filho, né, RH positivo, né, com o sangue da mãe. Aí o que acontece? O sistema RH também vai ver e o que é isso? Que coisa estranha é essa? Não te conheço. Eu tenho que me proteger contra você. Aí, ou seja, vai produzir os anticorpos ou os soldados, né, para combater esse fator RH positivo. Só que o problema é que, assim, esses anticorpos, eles não desaparecem assim, ele fica lá na corrente sanguínea e vida que segue. Aí, essa mesma pessoa engravida novamente. Aí o filho, de novo, é RH positivo. Agora temos um problema, porque esses anticorpos, eles passam na placenta. Então, essa criança vai ter um problema. Principalmente na hora do nascimento. Na verdade, dependendo do caso, pode sofrer aborto. E quando não sofre aborto, a criança pode nascer com problemas. O que acontece? Esses anti-RH, que são esses anticorpos aqui que a mãe produziu, elas vão destruir os eritrócitos ou hemácias da criança. E qual o problema disso? Gente, é um problemaço. Porque o que vai acontecer? O corpo da criança vai responder. Quer saber? Já que eu tô perdendo, que a gente chama de hemólise, né? Eu vou produzir mais hemácias, tem que compensar. Então a medula, que é a fábrica da produção de hemácias, ela vai produzir hemácias. Só que o problema é que ainda não dá tempo direito da hemácia amadurecer. O que eu falei antes da forma jovem da hemácia? Eritroblasto. Por isso que o nome é eritroblastose fetal, ou seja, hemácia jovem. Você encontra na circulação na criança eritroblasto. Então, o que acaba acontecendo, bem, fiz essa imagem para vocês entenderem melhor, é isso aqui. Isso aqui representa a hemácia da criança, né? E esse marronzinho é o fator RH.
E aqui são os anticorpos da mãe. Ou seja, ela vê isso e, peraí, o que é isso? Coisa estranha. E ataca. Gente, imagina uma criança tendo hemácias destruídas, né? O que acontece? A criança ela desenvolve o que chamamos de anemia hemolítica. Lítica quer dizer rompimento. Ou seja, as hemácias serão destruídas. O problema aqui o seu conteúdo, no final, eu tenho a formação de uma coisa chamada bilirrubina indireta. É ela que dá a coloração amarelada à criança, que chama de icterícia. Por isso que a criança, ela nasce ictérica. E tem um outro problema. Ele é lipossolúvel. Simplificando, gosta de gordura. O problema é que a nossa barreira hematocefálica, qualquer coisa lipossolúvel passa. E ela passa. Gente, não era para ter bilirrubina indireta lá no cérebro. Que quando você passa essa barreira, você vai pro cérebro. Então, assim, a criança acaba desenvolvendo um quadro de Kernicterus, né? Que é um quadro grave, podendo levar à morte. Né? Então, por isso que tem que agir o mais rápido possível. Mas o que pode ser feito? Bem, lembra que eu falei da primeira gestação? Geralmente, após a gestação, é administrado na mãe a chamada gama-globulina anti-RH. Nada mais é que também é um anticorpo. O que esse anticorpo vai fazer? Ele vai lá no sangue da mãe e ele vai destruir, na verdade, as hemácias RH positivo da criança. Porque no parto você tem essa troca sanguínea. Então você tem ainda hemácia RH positivo da criança na mãe. Então, para não dar tempo da mãe desenvolver aqueles anticorpos anti-RH, a gama-globulina vai lá e, olha, pega logo aqueles RH positivo da criança, hemácia RH positivo da criança e vamos tirar. Aí por isso que a mãe pode ter uma segunda gestação sem intercorrência, né? E também o pré-natal é importante para isso também, porque detectando essa possibilidade de incompatibilidade, pode fazer o uso disso aqui antes. Agora, quando não tem jeito, a criança nasce com isso, um dos tratamentos é transfusão sanguínea na criança com sangue RH negativo. Porque a criança tem ainda um pouquinho do sangue da mãe nela, então se eu faço transfusão de sangue RH negativo, não tem como as hemácias da mãe atacarem, porque é RH negativo, então tá tudo ótimo. E depois, sim, de uns 3 meses, que é a média de vida das hemácias, aí sim a criança ela vai voltar a produzir as hemácias normais, e até lá as hemácias da mãe já não estão mais na circulação fetal, no caso da criança. E para finalizar, já que atualmente estamos vivendo o cenário do Covid, foram feitos estudos sobre a relação do sistema B0, né, com Covid. Bem, primeiro que, assim, há muitas coisas que ainda não sabemos direito sobre o Covid. É tudo muito ainda um pouco solto. Mas encontrar uma correlação, né? Um estudo na China e da Inglaterra também, encontraram correlação entre o tipo sanguíneo A e a gravidade do Covid e o sistema, no caso, o sangue do tipo 0, já não ter tanta gravidade assim. Ainda não sabe explicar direito, é por que disso, né? Mas uma das teorias tem relação, né? Porque se a gente voltar um pouquinho no que eu falei antes sobre o sistema B0, então uma das explicações tem relação, né, dos anticorpos, né? Porque quem tem sangue do tipo A não tem produção de anticorpos A. Por quê? O que adianta? Por que eu vou produzir um anticorpo A contra uma coisa que eu tenho? Não faz sentido, não é? Enquanto, por exemplo, o sangue do tipo 0, ele tem, na verdade, o anti-A e o anti-B. A possível explicação é que o anticorpo anti-A, ele tem uma certa... É mais fácil para tipo assim, encarar o vírus, no caso, né? Mas ainda é tudo muito incerto, não tem uma explicação ainda, é certeza absoluta, mas uma coisa é certa. Há uma correlação, sim. Isso não quer dizer que, eu sou do sistema A, meu Deus, eu vou morrer, e o sistema 0, eu tô aqui tranquilo, vai dar tudo certo. Não, gente, pelo amor de Deus, não façam isso, não vão nessa linha de raciocínio.
Eu só tô compartilhando isso aqui com vocês porque é interessante, sim, saber que há uma correlação, sim, entre o sistema B0, Covid, né? E eu acredito muito que, dependendo dos resultados dos futuros estudos, a tipagem sanguínea deve entrar em algum exame de triagem, fator de risco, então, mas tudo ainda é incerto. Mas é importante vocês saberem disso e mais um motivo importante de vocês terem uma noção de sistema B0, enfim. Bem, gente, era isso que eu vim aqui compartilhar com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu tentei fazer o máximo possível assim, as imagens mais simples, né? Que eu ainda não sei muito bem fazer imagem, colocar imagem e vídeo ao mesmo tempo, mas eu vim aqui explicar numa boa vontade, uma linguagem que eu espero que todos vocês tenham entendido. Estou muito feliz em compartilhar isso aqui com vocês e parabéns, né, o ESO por ter feito essa Semana Nacional de uma forma diferente, né? Tipo, mesmo não estando presencialmente, é muito bom compartilhar conhecimento, nem que seja online, mas é muito bom. E, gente, acreditem, assim, em relação ao tipo sanguíneo, é muito mais legal quando é na prática, né? Porque quando eu apresentei uns 2 anos seguidos, a gente tinha um microscópio, tinha os sangues lá que você fazia o teste da tipagem sanguínea. Olhando assim presencialmente é muito mais fácil, mas eu espero que vocês tenham entendido, né, tudo isso que eu trouxe para vocês. Vocês saibam a importância, sim, disso. E é isso. Usem máscara, façam a higienização correta das mãos e isso vai passar. Quando? Eu não sei, mas vai passar. É isso, gente. Beijos, obrigada pela atenção e boa Semana Nacional de Ciência e Tecnologia para vocês. Beijo!